A HBO, cara, falar da qualidade da HBO é chovendo molhado. Todo mundo reconhece, acredito eu. Agora, com esse vídeo aqui, e aproveitando o lançamento da HBO Max, eu queria aproveitar e fazer aqui um rápido resumo da história da HBO, como ela começou, os principais pontos na história dela, e no final eu vou citar as melhores séries de acordo com a crítica. Bora? Olha, tudo começa com um cara chamado Charles Dolan. Lá na década de 60, para ser mais exato, em 1965, ele ganhou uma licitação, uma autorização para construir um cabeamento subterrâneo para televisão lá na parte sul de Manhattan, que é conhecida como Lower Manhattan. Na época, estavam numa certa tendência essa construção de cabos, por quê? Porque a transmissão tradicional via antenas, ela era meio complicada por causa dos arranha-céus que atrapalhavam a transmissão e também algumas vezes, né, ocasionalmente, tinha algumas nevascas de neve bem pesadas que atrapalhavam também não só a transmissão, como danificavam as antenas. Um detalhe nisso tudo é que ele foi bem visionário. Construir cabos para televisão tem três problemas. É demorado, é caro e não tem garantia de retorno. E essa última característica, inclusive, levou o Dolan a fazer duas coisas. Ele viu que não estava tendo muito retorno financeiro com isso, e ele chegou no momento e pensou: eu preciso criar um canal que tenha uma mensalidade para ajudar a bancar os meus custos. Então ele pensou no chamado Green Channel, ou seja, o canal verde, que era um canal que tinha duas características principais. Um, ele ia passar filmes sem cortes. E segundo, e guarda essa característica, porque no final do vídeo ela vai ser importante, beleza? É que a HBO não ia interromper os seus programas, suas séries, seus filmes para passar comerciais. E isso com certeza atraiu muita gente. E também ele pretendia passar eventos esportivos com esse canal. Com isso em mente, ele pensou em trazer algum sócio, algum patrocinador para essa ideia. Ele chegou no grupo Time Life, que era aquele mesmo da revista Time. O grupo achou a ideia interessante e resolveu patrocinar essa ideia. Algum tempo depois, porém, Charles Dolan, o visionário, ele acabou saindo, ele vendeu o restante da sua participação para a Time Life. A Time Life agora controla todo o canal e ela resolveu mudar o nome desse canal para HBO, que seria Home Box Office. Traduzindo, seria uma bilheteria de cinema doméstica. Inclusive, a primeira propaganda da HBO para o canal HBO, ele dizia que, assinando esse canal, você consegue o melhor lugar do mundo para ver um filme, a sua casa. Ela foi pioneira também, a HBO, que ela foi a primeira rede de televisão exclusivamente a cabo dos Estados Unidos, e a única que ainda existe até hoje. Com isso, galera, eu vou falar aqui sobre os principais pontos da história da HBO. Acredito eu que sejam três. O primeiro principal ponto disso foi no ano de 1975, se eu não me engano. Se eu tiver errado, eu vou corrigir aqui depois. Houve a luta entre Muhammad Ali e Joe Frazier, que foi uma luta muito falada na época. Tinha uma grande rivalidade entre esses dois. E a HBO, mais uma vez, foi pioneira. Ela resolveu transmitir essa luta via satélite. Foi a primeira transmissão via satélite da história dos Estados Unidos e acredito eu que do mundo também. Com o sucesso, foi um sucesso tanto de Ibope quanto técnico. A HBO resolveu fazer todas as transmissões via satélite. E com isso, ela resolveu expandir todas as suas transmissões para todos os Estados Unidos, porque antes disso ela ficava mais restrita à parte nordeste do país. Agora, o segundo ponto interessante da HBO, da história da HBO, é que na década de 80 ela se uniu à Columbia e à CBS para fundar a TriStar, que era uma empresa que produzia filmes próprios. Assim, a HBO poderia, além de exibir outros filmes, ela também teria os próprios filmes para passar e não ter que pagar direitos autorais para outra empresa. Porém, isso não durou muito tempo. Em alguns anos, a HBO vendeu a parte e tudo ficou com a Columbia, tanto que o nome da Columbia hoje é Columbia TriStar, podem reparar isso. E a HBO, depois disso, produziu os filmes de maneira própria mesmo, só ela. Na década de 80, começou a produção das séries da HBO. As primeiras eram minisséries, eram séries menores. Uma que chamou muito a atenção foi uma chamada Tener 88, que fala sobre uma disputa presidencial nos Estados Unidos e como um candidato
encarava essa disputa, era uma série meio de comédia também, com sátira. E eu nunca vi, devo reconhecer. Mas talvez algum dia eu pegue pra ver. E a segunda foi de 1989, que é a primeira que eu lembro. É a chamada Contos da Cripta. Pra quem era criança na década de 90, como eu lembro que passava na Record. Mas eu não via porque era muito tarde, né? Apesar de querer. Essa série, as séries da HBO, aí na década de 80, que foram definitivas no futuro para a empresa, elas apresentavam linguagem adulta e também um conteúdo bem violento e sem cortes, sem censura. Aí chegou a década de 90, que talvez seja o momento mais importante da história da HBO, quando a HBO de fato começou a produzir pesado as suas próprias séries. Agora eu vou citar aqui 3 séries, não as minhas preferidas, mas as 3 séries que definiram a HBO como um exemplo de qualidade. E não apenas isso, também influenciaram outras emissoras nas suas produções. A primeira série, Oz, de 1997, a minha preferida da HBO de todos os tempos, passava no SBT há muito tempo atrás. É uma série que mostra o dia a dia de uma prisão de segurança máxima, que só tinha presos bem perigosos mesmo. Essa série é baseada no livro, se eu não me engano, de um cara chamado Tony Fontana. Se estiver errado eu vou corrigir aqui. E ele queria uma emissora para passar essa série, só que ele queria mostrar de maneira nua e crua o que acontecia na prisão. Não seriam todas as emissoras que iam aceitar isso, claro, porque ia ter uma dose muito alta de violência. Então ele pensou na HBO. Foi, com certeza, uma decisão muito acertada. Aqui entra o principal motivo que eu comentei lá no início do vídeo, sobre o fato da HBO não interromper os seus programas para passar comerciais. Com isso, a emissora não precisa se preocupar em agradar os anunciantes e tem uma grande liberdade criativa para os seus roteiristas e escritores. E eu considero que esse é o principal motivo do sucesso da HBO. Com liberdade criativa, sem precisar agradar os anunciantes, as pessoas podem escrever o que elas quiserem. A segunda série, Sex and the City. Acredito eu que essa série foi a responsável também pelo sucesso da atriz Sarah Jessica Parker, que foi uma série, de fato, pioneira, porque mostrava o dia a dia de 4 mulheres de Nova York e como elas lidavam com o sexo, com o relacionamento, com a vida, que de fato também foi pioneira nesse sentido. Agora, a terceira e sem dúvida a que mais definiu a HBO como qualidade, que estourou e também foi pioneira, foi a Família Soprano de 1999. Outra que também passou no SBT. Resumindo, a sinopse é um chefe da máfia, que ele também é pai de família. Ele tem que controlar os negócios da máfia e também controlar a sua família. Só que é óbvio que não é todo membro da família que sabe desse negócio que ele tem. Ele já demonstra no início da série que já tem alguns problemas com isso. Ele começa a ter ataque de pânico e procura até uma psiquiatra para ajudar ele. A principal característica dessa série que determinou como sucesso absoluto e como pioneira foi que o protagonista era um anti-herói. Ele não era bonzinho, não era mocinho nem nada. Mas ele tinha, né? O público gostou disso. Mas isso, gente, definiu ele como uma pessoa carismática. O público gostava de acompanhar a história dele, mesmo ele sendo criminoso também, né? Que ele matava, ele torturava, ele não estava preocupado com o que ele tinha que fazer para expandir os seus negócios. É isso aí, gente. Agora eu vou citar algumas séries muito elogiadas pela crítica da HBO e também as minhas preferidas. Eu já começo aqui com as minhas 3 séries preferidas da HBO, que é Oz, Game of Thrones e a Band of Brothers. Game of Thrones e Oz, Game of Thrones todo mundo já conhece, que ela é mais recente. Oz eu acabei de falar nela aqui. Agora, essa Band of Brothers é uma de 2001, é uma minissérie, tem só 10 episódios. Se eu não me engano, já está disponível na HBO Max. E se você gosta de guerra, você tem uma obrigação de ver essa série. Conta o dia a dia de um esquadrão na Segunda Guerra Mundial, em 10 episódios, desde o treinamento até o final da Segunda Guerra Mundial. É uma série que teve inclusive a participação do Steven Spielberg como produtor ou coprodutor, e ela é muito, muito boa, vocês têm que ver. Então, gente, agora eu vou citar aqui mais algumas séries muito elogiadas da HBO. Eu já citei Família Soprano. The Wire, A Escuta, é uma série que mostra o dia a dia da guerra contra as drogas, só que do ponto de vista tanto da polícia quanto dos traficantes. True Detective é uma série extremamente elogiada, pelo menos a primeira temporada. Muitas pessoas consideram até essa primeira temporada quase como perfeita,
que cada temporada conta a história diferente de uma investigação de algum assassinato. Dá uma conferida lá que eu acho que vale a pena. Eu tô vendo a primeira temporada ainda, não cheguei a terminar. Agora eu vou citar aqui duas minisséries. Night Of, que também tá na HBO Max, que conta um descendente de paquistaneses nos Estados Unidos que foi acusado de um crime que ele não cometeu. E aí conta como ele prova a inocência dele, o julgamento, a investigação. É bem legal, eu tô vendo ainda também. E outra também minissérie muito elogiada é a Mare of Easttown, que tem a Kate Winslet, uma atriz que eu adoro. Conta a história de uma mulher que ela é da polícia e ela tem que lidar com a vida dela que não anda muito bem, para não dar aí muito spoiler, que eu também tô vendo, não terminei de ver ainda. Outra série também extremamente elogiada que ganhou vários e vários prêmios da HBO é a Six Feet Under, que traduzida é A Sete Palmos. Conta a história de uma família disfuncional que é dona de uma funerária e tem que lidar com todos os problemas de uma família normal, vamos dizer assim. Galera, eu quase esqueci, mas ainda bem que eu lembrei aqui de fazer esse adendo. A série do jogo The Last of Us tá chegando aí pela HBO. Não se tem aí uma data exata de estreia, mas ela já está em pré-produção ou produção. Inclusive, o ator que vai fazer o Joel é o Pedro Pascal, que fez o Oberyn Martell em Game of Thrones. Ou seja, a expectativa para essa série tá muito grande. Quase que eu cometo um sacrilégio aqui, galera. Outra série que eu esqueci de comentar que foi elogiadíssima é a Chernobyl, que conta como aconteceu da maneira mais realista, pelo que eu pude perceber, o acidente, o fatídico acidente nuclear de Chernobyl na Ucrânia em 1986. Tá disponível na HBO Max também, é só conferir lá. É isso aí, galera. Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem ligados aqui se vocês querem mais vídeos como esse. Se inscrevam, curta, compartilha. E até a próxima!